Botou aqui, ó. Como faz? Nossa, a imagem não tá bom. Olá, pessoal. Olha, a imagem tá ruim. É? Você quer deixar aqui? Acho que eu vou colocar aqui, né? É. Eu acho que já tá acontecendo, viu? Porque tá aqui. Tá aqui, ó. Acontecendo agora. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar a nossa primeira live do mês. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Gostaria que vocês me dessem um feedback, se estão me ouvindo, se estão me vendo bem. Ok. O Costa já tá ok. Beleza. Quem mais? Ok, Vitória. Muito bom. Feliz de vocês estarem aqui comigo hoje, a gente falar um pouquinho sobre psicoterapia online, essa modalidade nova de atendimento psicológico. Ok, joinha. Ok. O pessoal pode me acompanhar também no Instagram e no Facebook, tá? Quem quiser também pode acessar o Face. Algumas pessoas estavam sem acesso ao Instagram, então eu disponibilizei também no Face, tá bom? Vamos dar uma enquadrada melhor aqui. Deixa eu ver uma coisa. Isso. Aí. Para sair legal no Face e no Instagram, né? Aí. Ok. Beleza. Ok. Queria perguntar uma coisa para vocês. Me dá um joinha, quem que já fez psicoterapia na modalidade presencial? Só para eu ter uma ideia aqui do público que está interagindo aí conosco. Boa noite, Jimenez. Ok. Uma já, duas, não fez ainda. Ok. Então vamos lá, já tem um bom público, vamos começando, né? Eu gosto de pontualidade, eu acho que é importante isso, né? Todo mundo não está aí ao seu bel dispor, né? Então vamos lá. Pessoal, antes, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Sandra, eu sou psicóloga, pós-graduada, mestrada, nas áreas, né, das diversas psicologia. Trabalho tanto na área da psicologia social como organizacional, quanto na área clínica também, tá? Meu consultório fica aqui na cidade de Marília, estou sediada aqui, e a psicoterapia online faz com que eu possa, né, atender diversas pessoas nos mais diferentes locais, né? O que tem desenvolvido hoje o meu trabalho nessa linha. É interessante vocês saberem que a psicologia, ela desde 1982, ela já tem usado essa modalidade de atendimento psicoterápico por meios que não são presenciais, né? Com o advento aí da internet, alguns países, né, antecessores ao nosso, principalmente América, Estados Unidos e uma parte da Europa, já tem esse hábito, ok? Dessa psicoterapia online. E aí a gente fala online, não precisa ser somente no meio pela internet. Pode ser por telefone, por texto, por carta, né? Então são várias as formas. A psicoterapia online, ela foi
já regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia e pelos Conselhos Regionais de Psicologia, com a resolução de 4 de 2020, né? Foi uma regulamentação já sendo assim solicitado por vários, né, profissionais para que o CRP, o Conselho Profissional, se pronunciasse, formalizasse esse atendimento. Então, ele nessa resolução de 2020, com o advento aí do isolamento social, ele veio regulamentando essa prática. Então, o psicólogo, ele pode atender online, à distância, os seus pacientes, tá? E é muito importante dizer que essa regulamentação, ela é toda, né, tem um regimento interno, ela está toda baseada no Código de Ética da Psicologia, então isso garante todo o sigilo, toda a confiabilidade, tá, das sessões, das informações das sessões, e ela recomenda o seguinte, que o psicólogo ele faça um cadastro pelo site que chama EPSI, né, epsi.cfp.org.br, aonde ele faz um cadastro e se credencia para o atendimento online. Então, o profissional, ele, além de se comprometer a usar o código de ética, ele também recebe uma pequena capacitação para esse tipo de atendimento. Então, vamos imaginar, nossa, desde 1982, né, essa prática já vem sendo desenvolvidas em alguns países, mais fortemente agora no Brasil, e com essa regulamentação em 2020. Quando a gente fala de atendimento online, quais são os meios que são utilizados? Então, a gente classifica assim, com os sincrônicos e assincrônicos, tá? Os assincrônicos são um meio de comunicação entre o psicoterapeuta, né, e o paciente, em que não necessariamente ele esteja no mesmo momento, tá? Então, pode ser por mensagem de textos, por e-mail, né? Ou seja, eu escrevo, o paciente escreve, mas a gente não está naquele exato momento juntos, são os assincrônicos, tá? E os meios sincrônicos são os meios que eu utilizo, que eu gosto e atendo através de videoconferência, tá? De videochamada, de chats ou de telefone, onde eu estou presente naquele momento também falando com o paciente, tá? Quantos mais recursos a gente utilizarem nesses meios, melhor é para essa relação. Então, a videochamada, que é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje, ela é um meio bastante eficaz. E é o que normalmente eu uso. Quais são os meios? Eu uso, às vezes, muito WhatsApp, né? Videochamada por WhatsApp, porque o WhatsApp é um aplicativo que todo mundo tem, todo mundo usa. Alguns usam o Skype, eu também tenho o Skype, né? Alguns aplicativos de encontros, como o Meet, outros, né? De reuniões virtuais, algumas conferências. Então, o meio, na realidade, ele pode variar de acordo com o que o paciente tem de recurso e o que eu tenho de recurso, tá? Mas a preferência é que seja sincrônicos mesmo, tá? Então, a gente marca lá um dia, um horário, e a gente se encontra nesse mesmo dia e horário semanalmente, e as sessões ocorrem. Por ser já uma prática desde 80, na década de 80, muitos estudos, né, muitas pesquisas foram desenvolvidas para ver como fica a relação do paciente com o seu cliente, né, o terapeuta com o seu cliente. Então, esses estudos foram feitos através do IAT, que é o Inventário de Atendimento Terapêutico. Esse inventário, ele validou, né? Ele veio, validar mesmo, conferir, garantir que esse tipo de atendimento, ele se assemelha a 92% do atendimento presencial. Ele é tão eficaz, né? Ele dá tanto resultado quanto presencial.
Então, não tem ninguém perde nesse tipo de modalidade. É muito interessante saber isso, tá? Através desses estudos. Então, o que nessa relação pode ser que tenha algo desfavorável? É um pouco da leitura do comportamento mesmo do paciente, que às vezes a gente não vê. Por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui, eu estou com as mãos escondidas, né? Então, às vezes o terapeuta, ele não tem tantos elementos para avaliar. Na realidade, é o tom de voz, o vocabulário e tal, mas as expressões corporais ficam um pouco a desejar. Mas isso não invalida essa técnica, esse meio, tá? Você pode me perguntar aqui, como o Luciano aqui perguntou, para quais casos são indicados a psicoterapia online, tá? Eu posso afirmar para você que acima de 99% dos casos, tá? Para todos os casos é possível atendimento online, tá? O que é preciso? Quais são os requisitos? O que eu preciso para que esse atendimento aconteça, né? Primeiro, do recurso, né, tecnológico disponível que ambos vão ter, né? Conciliar esse recurso, tá? Um ambiente seguro, principalmente, né, o terapeuta tem que ter um ambiente seguro. Quando eu falo um ambiente seguro, o que é? Um ambiente que não tenha interrupção, que você seja confortável, que você possa verbalizar as coisas com certa confiabilidade, né? Então isso é importante. E a pessoa entender como acontece os atendimentos online, que eu vou estar descrevendo agora para vocês. Então, o que eu posso dizer? O atendimento, como o presencial, ele é feito inicialmente uma primeira consulta, né? Onde o psicólogo vai fazer perguntas básicas, né? Para poder começar a entender o caso, até para ver se é um caso de terapia apenas, se é um caso também de casos psiquiátricos, se é um caso do meu conhecimento, né, da minha especialidade, porque, por exemplo, eu não atendo criança, eu não tenho especialidade com crianças. Então, casais. Então, esse primeiro contato é importante para que haja algumas informações básicas. Depois, nesse contato, também é determinado o dia da sessão, o horário, né, os valores, quais são as técnicas, né, o que vão regulamentar essa relação, esse tratamento, tá? Então, aí, toda essa conversa vai derivar de um contrato, né? Um contrato onde ambos assinam, e nesse contrato ele vai estar especificando assim, qual é o serviço que você está contratando e eu estou oferecendo, por quais meios eles vão acontecer, com que frequência, tá? Uma vez por semana ou não. Regras, por exemplo, assim, de falta, atraso, tá? Então, no meu contrato eu estipulo assim, o paciente, se tiver algum imprevisto, ele tem que avisar com o máximo de antecedência, tá? O máximo que eu digo às vezes é uma viagem, alguma coisa programada. Então, ele tem que avisar o terapeuta. Se ele avisar com menos de 12 horas, aonde não dá para eu remanejar, eu pegar aquele horário vago, chamar uma outra pessoa ou iniciar um atendimento de um outro caso, aí a sessão é considerada dada, ou seja, há um custo para o paciente. Então, 2 faltas consecutivas sem prévio aviso, eu considero como uma desistência e coloco uma outra pessoa no lugar. Então, o contrato ele vem estabelecendo algumas regras desse tipo, tá? Então, é importante também. Feito o contrato,
onde anterior, né, à feitura do contrato, eu pego seu nome, seu telefone, seu endereço, a gente informa a forma de pagamento, se vai ser transferência bancária, se vai ser depósito, né? Se vai ser o Pix, que agora a gente tem o Pix, que é bem prático, bem tranquilo. Se o paciente vai pagar por sessão, se ele vai pagar por quinzena, se ele vai pagar por mês, tá? Então, tudo isso é acordado nesse primeiro momento, né? Nessa primeira entrevista. Bom, a gente estipula, por exemplo, em caso da falta de comunicação, né, o meio lá deu pau, a gente sabe que alguns instrumentos, né, pode não funcionar naquele momento, como que a gente acorda isso, né? Então, o contrato é para estabelecer essas coisas para que o tratamento flua com mais eficácia, né? Por exemplo, alguns casos que exigem que eu tenha um telefone para emergência ou que eu tenha o telefone de alguém que seja responsável em caso, né, de emergência. Então, tudo isso a gente vai conversando para elaborar esse contrato, tá bom? Eu acho importante também a gente falar a questão de valores, né? O Conselho Regional de Psicologia, ele nos oferece, nos sugere uma tabela de valores para todos os serviços da psicologia. Se você entrar no site, né, você vai ver os valores que devem ser praticados pelos profissionais credenciados, né? Esses valores em psicoterapia presencial, ele lá vai aparecer o mínimo, a média e o máximo, tá? Então, em presencial, ele está em torno de um mínimo R$ 160,50, a média R$ 232,38 e o máximo R$ 275,15. Esses são os valores recomendados pela psicologia. Putz, é caro, né? É caro, tá? Mas o presencial é um pouco mais caro. Então, aí eu quero falar para vocês dos benefícios da online, tá? Porque o primeiro benefício é isso, é que o valor cai mais da metade do mínimo, tá? Justifica-se um valor bem mais acessível, por quê? Porque não tem custo, né? Não tem grandes custos. Eu não estou aqui gastando combustível para vir trabalhar, energia com ar-condicionado, água, café, ou seja, diminui os custos, né? Um outro benefício, tanto, né? E esse benefício já é, como se diz assim, bastante significativo, né? Porque aí a prática dos valores da psicoterapia online, ele recomenda de 100 a 150 reais. Então, já caiu bastante, tá? A recomendação de 100 reais, sendo o mínimo, é uma recomendação, tá? O que eu pratico? Eu, Sandra, eu não posso fazer com 50% de desconto, tá? Não dá, porque aí eu firo os interesses da profissão e também desvalorizo meu trabalho. Eu dou um desconto de 20%, tá? Nesse valor mínimo. Por quê? Porque eu sei que a situação econômica do país não está legal, tem muita gente que precisa fazer, mas não tem condições. Então, a gente vai viabilizando. Dá para fazer menos? A gente conversa, tá? Mas não menos que 50 reais. Não, eu já vou adiantar, porque é muita gente e eu também tenho que, né, avaliar algumas condições também, que eu também tenho os custos. Então, a melhor vantagem é essa, que realmente os valores são menores, né? Qual é a outra vantagem? Por ser um custo menor, você também não vai gastar com transporte, vai ser mais economia de tempo, porque a gente vai estar fazendo aonde você estiver, dá para o paciente ou para o terapeuta viajar sem
sem grandes prejuízos, porque onde estiver presente se organiza e faz a sessão. Ganha-se bastante conforto, porque você está na sua casa ou num lugar que você tenha conforto, segurança, porque você não vai ter que sair de casa, correr risco, de ser assaltado e tal, você está ali no meio seguro, né? O que precisa é ter realmente um ambiente mais privativo para que a gente possa conversar, ok? O que mais que eu posso estar falando para vocês? E aí, deixa eu ver um pouquinho das questões aqui que o pessoal estão fazendo. O que vocês gostariam de perguntar para mim a respeito disso? Tá? Tá. Por exemplo, eu sou formada em psicologia pela Universidade Sagrado Coração, a USP de Bauru. Tenho 30 anos de formação, já trabalhei em bastante áreas, né? Principalmente em clínica, estou entrando agora, tenho especialização em PNL, trabalho na linha cognitiva comportamental e também da programação neurolinguística. Posso dar para vocês assim bastante resultado, porque eu já tenho a prática, né? Sou perfeitamente assim habilitada para os fins, né? Aprovada e recomendada, estão dizendo, sim, realmente. Aprovada, recomendada. A Patrícia Galete está falando que eu sou linda. Eita. A Ellen também, boa noite. O que mais que vocês gostariam de perguntar, comentar, sugerir? Eu acho assim, importante como dica, vocês tirarem referência mesmo do profissional que vocês estão entregando e a sua vida, confiando os segredos, né? E que vocês possam estar trabalhando aí com pessoas éticas, profissionais, de bastante responsabilidade, recomendações. Que mais? Que mais? Podem perguntar aí o que vocês querem saber. Deixa eu ver, rodar um pouquinho aqui. Super recomendo. Ok, mas podem perguntar, pessoal, o que mais que vocês gostariam de saber? Para que vocês... Hoje mesmo eu estava dando a devolutiva de um diagnóstico numa empresa, né, em que eu fiz a avaliação psicológica dos colaboradores, e a dona da empresa disse assim, nossa, se eu pudesse, eu pagaria terapia para todos os meus funcionários, né? Porque a psicoterapia, não necessariamente você precisa ter um problema para procurar o psicólogo, não é isso, né? Você pode procurar para se ajustar melhor, né? Para desenvolver um pouco sua autoconfiança, sua autoestima, para desenvolver uma competência, né, de um determinado fim profissional, pessoal que você queira, né? Exato. Então, a psicoterapia, a base da psicoterapia é desenvolver o autoconhecimento. Quanto mais eu conheço de mim, quanto mais eu sei das minhas qualidades, dos meus pontos fracos, como eu funciono, o que me faz feliz, o que me faz triste, o que eu suporto, o que eu não suporto, quais são os meus limites, melhor a gente se relaciona com as pessoas, melhor a gente consegue ter a plenitude, a satisfação daquilo que a gente se propõe a fazer com o mundo, né?
Então, a psicoterapia não é só para pessoas que tenham transtornos ou que seja diagnosticada com isso. Ela te leva muita maturidade psíquica, né? Aqui a Van, ela perguntou para mim qual é a diferença da psicoterapia e do coach. Excelente pergunta, muito boa. Inclusive, esse final de semana saiu uma reportagem sobre coach, né? E é muito importante vocês se aterem a isso, né? A psicoterapia, ela é uma sessão, né? São vários encontros, aonde o paciente vai trazer algumas demandas, algumas necessidades dele, tá? A gente usa na psicoterapia o que a gente chama que é um modelo médico, onde a gente faz o processo de diagnóstico também, investiga toda a vida do paciente e tenta, né, a partir daquele momento, daquela investigação, formar as ligações, né, para entender, para que dá esse suporte de maior autoconhecimento para ele. A psicoterapia, ela trata de pessoas disfuncionais, né? Pessoas com transtornos, né? Ou não também. Agora, o coach já é uma metodologia que ela é mais sistemática, ela tem começo, meio e fim, né? As sessões elas são dirigidas pelo profissional, enquanto que a psicoterapia, entre aspas, quem traz o conteúdo, quem traz é o paciente, no coach é o profissional que dirige. É o profissional, hoje nós vamos trabalhar tal coisa, hoje nós vamos desenvolver isso, nós vamos desenvolver aquilo, né? Então, é uma metodologia sistemática, que tem começo, meio e fim, né? Que tem um desenvolvimento programado, vamos colocar assim, né? Não tão solto. E a diferença maior também é que o processo do coach, ele não trata pessoas disfuncionais, tá? Ou seja, ele não é para casos de psicoterapia. São pessoas sem nenhum transtorno. Por quê? Porque o coach precisa da integridade cognitiva da pessoa, ela precisa ter a sua capacidade cognitiva de pensar íntegra, enquanto que o psicoterapia não precisa, tá? Porque a gente desenvolve isso. E ela tem uma linha que se segue, mas não é engessada como é o processo do coach, tá? O coach utiliza algumas ferramentas da psicoterapia da linha cognitiva comportamental, da linha positivista, da psicologia positivista, ou seja, ele se apropria de algumas técnicas da psicologia para montar o programa, ok? Respondi? A Esperança, que mais, pessoal? Marcos Sanin também está aqui. Meu ex-coach, maravilhoso. A Esperança também. Quantos acenos, quanta gente linda aqui. Que mais, pessoal? Mais alguma? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Marcão. Amigo, ó, do peito. Quem mais? Saudade de vocês, hein, coach? Sumidos. Ótimo. Ok. Como se diz, esse momento, né, que a gente tem passado aí em 2020 e ainda nos assombra, né, em 2021 e a gente nem sabe direito quando vai terminar tudo isso, tem aflorido muitas angústias, ansiedade, muitas dificuldades de equilíbrio psíquico, emocional nas pessoas, né?
Então, a psicoterapia, ela também trabalha com alguma coisa preventiva, né? É o que eu falo para vocês, não precisa estar necessitando, pode vir por iniciativa, né? Com uma prevenção mesmo, para que a gente fortaleça o nosso emocional, nosso psíquico, para que a gente possa lidar com essas adversidades, ok? Uma coisa, assim, muito importante que eu preciso falar para vocês, principalmente os que começam a terapia, ou começam um tratamento psiquiátrico, né, passa por alguma situação e interrompe esse tratamento, é que eu já falei isso em vídeos anteriores, né? Qual é a diferença aí, ou quais são os focos, né, da psiquiatria e da psicologia. A psiquiatria, médico psiquiátrico, é o profissional responsável e autorizado a dar a medicação. O remédio, os psicotrópicos receitados pelos médicos psiquiátricos, eles agem diretamente no centro nervoso, né? E ele equilibra quimicamente o nosso funcionamento, a nossa fisiologia. Então, são substâncias químicas que vêm dosar aí as substâncias para que o nosso cérebro funcione num equilíbrio, né, fisiológico, de funcionabilidade. E o terapeuta, ele vem agir na questão comportamental. Então, se o indivíduo tem um desequilíbrio químico, né, ele não consegue funcionar, ele não dá uma resposta, um comportamento adequado, né? E uma coisa depende da outra. Muitas vezes, por exemplo, a depressão, ela precisa de uma medicação para que a psicoterapia dê resultado. Eu não consigo dar um bom resultado se a pessoa não tomar o remédio, se for caso de remédio, né? E nem o psiquiatra consegue dar um bom resultado se a pessoa não fazer psicoterapia. Então, é importante, muitos dos casos, que os tratamentos são feitos em paralelo, né? Em conjunto. E esses tratamentos, eles não podem ser interrompidos por iniciativa do paciente, em hipótese nenhuma, tá? Então, acontece e é muito comum, primeiro que as pessoas têm uma resistência muito grande em tomar a medicação. Ah, vou viciar, faz mal, me deixa sonolento demais, eu fico, como eu já ouvi falar, eu fico nerd, não sei o que e tal. A medicação, ela vai entrar no seu organismo e vai dar um pouquinho de desequilíbrio até o médico ajustar. Ou a pessoa toma a medicação, ela sente bem, ela tá ótima, eu tô muito bem, né? Então eu vou parar, não vou mais no psicólogo, não vou mais no médico. Aí a medicação suspensa, volta o sintoma de novo. E aí quando volta, sempre quando há uma recaída, a recaída vem maior, vem mais intensa, os sintomas, entendeu? E se você não tratar isso a princípio, a doença vai ficando crônica, vai se estabelecendo. Então, eu vejo muitas pessoas assim, eu tomei remédio, fiquei bem e não fui mais. Ou se não, ela toma o remédio, fica bem, ela acha que não precisa do psicólogo, né? Então, é importante, gente, que vocês percebam a necessidade desse complemento, tá? Aqui a Ellen pergunta assim, quanto tempo a pessoa pode fazer a terapia? Olha, ela pode fazer até o momento que ela acha que já tá bom, já tá suficiente, né? Isso em casos leves, tá? Em casos mais severos, em que ela tenha a medicação, que ela tome, né, uma interferência medicamentosa, é bom que ela não pare nunca, entre aspas, né? Mas que ela possa espaçar esses encontros, que ela possa, mesmo no psiquiatra, você vai pelo menos uma vez ao mês, né? Uma vez cada 2 meses. Então, ou seja, você volte para sempre ter um acompanhamento, né?
tem um acompanhamento. Às vezes tem uma terapia que a pessoa entra para fazer um determinado objetivo ou uma capacitação, alguma coisa, e aí ela supera aquele desafio, ela elabora, né, que a gente diz assim, aquele conteúdo e bola para frente, tá? Não tem tempo específico e também depende muito de pessoas para pessoas, de caso para caso. Ok? O Douglas Bispo deu um oizinho. O que mais? Ok, pessoal? Tá bom? Vou deixar essa live gravada, tá? Se alguém quiser depois rever, tirar algumas outras dúvidas, ou mesmo se surgir alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, vocês têm a minha rede social, tem meu telefone, né? Meus e-mails, eu fico aqui aguardando vocês, né? É importante vocês repassarem essas informações também para outras pessoas, né? O tratamento psicoterápico, como a empresária hoje disse, se for possível, todo mundo tinha que fazer, né? Todo mundo precisa em graus diferentes, em proporções diferentes, mas é muito bom, amadurece, fortalece, né? O espírito, a alma e evita que a gente dê muitas cabeçadas e sofrimentos desnecessários, né? Principalmente nessa época em que a gente está vivendo, ok? Eu agradeço de coração a todos que participaram, muito obrigada de coração, amei as perguntas, amei estar aqui com vocês, tá? E continuo à disposição. Podem entrar em contato comigo por telefone, por e-mail, que eu vou responder assim que possível, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau. Encerrar o vídeo.